Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Brunão aqui para a gente poder dar sequência nas nossas aulas de filosofia que nós estamos debatendo aí principalmente a respeito do período do Renascimento, tá certo, galera? Então hoje eu vou retomar aqui nessa videoaula falando um pouquinho mais a respeito de Francis Bacon, ou seja, o grande filósofo empirista ali do século XVI, inglês, que deu contribuições muito importantes para a filosofia, sobretudo no âmbito das discussões mais de método científico, de como pensar a experimentação, enfim, e que se opôs de maneira muito interessante em relação a tudo aquilo que outro filósofo também, à época ali, René Descartes, havia justamente produzido. Então aqui ao longo da aula, pessoal, eu vou recuperar um pouco das ideias do que a gente já trabalhou sobre o René Descartes e falar um pouquinho também agora mais sobre as ideias de Francis Bacon, tá bom? Então vamos tentar reconstruir esse plano, todo esse ponto de vista e vamos de maneira calma, tranquila, construindo tudo isso para vocês. Então, a primeira coisa, nós estamos estudando aqui, pessoal, a respeito justamente da ciência moderna, né? Lembrando que esse é o grande tema da nossa apostila proposto para o terceiro ano, e seus fundamentos. Nós começamos reconstruindo todo aquele pano de fundo histórico das bases da Revolução Científica, que são coincidentes justamente com o momento, galera, de construção ali do renascimento cultural na Europa entre os séculos mais ou menos 15 e século XVI. É óbvio que alguns eventos, alguns autores, alguns pensadores, enfim, artistas, estarão um pouco mais para frente, um pouco mais para trás ali dentre esses séculos, mas esse é o grande momento, tá certo? E essa ideia do renascimento, eu já expliquei para vocês em aula específica sobre isso, tem a ver justamente com o renascer das ideias, ou seja, voltar lá atrás na filosofia da antiguidade e resgatar aquilo que tinha de positivo, aquilo que tinha de melhor para poder justamente pensar o que seria essa nova vida, o que seria a construção dessa nova sociedade, tá? Então é por isso que nós estamos voltando e reconstruímos todo esse pano de fundo histórico, tá? Nós falamos as principais características do Renascimento, apenas aqui para lembrá-los de maneira muito rápida, como o surgimento do humanismo, e derivado dele falamos também de uma visão mais individualista, né? Também racionalista e mundana que aquelas pessoas daquele momento terão a respeito do que é o próprio ser humano, em oposição a toda aquela perspectiva religiosa tão marcante na Idade Média, galera. Por isso ele é um momento marcado justamente pelo antropocentrismo, ou seja, o homem acaba sendo colocado ali, galera, no centro das atenções, dos debates e sobretudo das reflexões de ordem filosófica, né? Ou seja, a capacidade humana de conhecer, a capacidade humana de pensar, enfim, a capacidade do homem sobre controlar a natureza e uma série de outros elementos importantes. Ou seja, o homem se tornou o centro dos debates e das atenções reflexivas. Ele é um momento marcado do ponto de vista do campo científico e cultural, né, intelectual também, pelo experimentalismo, pelo naturalismo, e o sentido aqui de naturalismo era muito mais uma perspectiva de maior controle, pessoal, sobre as forças da natureza, e também do universalismo, ou seja, uma expansão na compreensão acerca do homem, da sociedade e de tudo aquilo que está no seu entorno. Tá fácil até aqui, né, galera? Aquela aula que nós fizemos, que na verdade foi uma live class sobre esse assunto, acho que nós conseguimos contemplar bem ele. Vimos que do ponto de vista da reflexão filosófica, o destaque interessante aqui vai para filósofos como René Descartes, nascido em 1596 e falecido em 1650, considerado, portanto, o pai do racionalismo moderno, e tendo contribuído, inclusive, em diversos campos, sobretudo a respeito do questionamento da capacidade do homem de efetivamente conhecer a si mesmo e conhecer o seu entorno. Vamos nos lembrar aqui, pessoal, né, que as contribuições do René Descartes, elas foram muito importantes, elas foram muito significativas, não só no campo da filosofia, mas também em outras áreas, que eram áreas, inclusive, que ele apreciava muito mais, tá? Como é o caso, por exemplo, da matemática, beleza? Mas, de modo geral, pessoal, na perspectiva do racionalismo moderno, todo o conhecimento verdadeiro é aquele, como o próprio nome diz, que é aquele que deriva da razão. Isso se explica, por exemplo, na perspectiva cartesiana, galera, pelo fato de que os nossos sentidos e as nossas emoções, eles podem acabar nos levando ao erro, sendo prudente, portanto, nós lançarmos mãos do que o Descartes chamou de dúvida metódica, ou seja, a respeito do que efetivamente nós conhecemos e o que podemos provar a nós mesmos que realmente conhecemos, né, com base nas informações que nos são dadas pelos sentidos. Aliás, será que é possível conhecer o mundo a partir dos nossos sentidos, única e exclusivamente? Será que este é um elemento confiável? Lembrem, por exemplo, que esse não é um problema apenas ali desses filósofos do momento do Renascimento, né? É um problema que está posto desde os filósofos da Antiguidade Clássica, beleza? Aliás,
é justamente no caso específico do René Descartes, desse problema aí relacionado justamente a como os sentidos nos informam, tá? A respeito do que nós sabemos, do que nós conhecemos. É a partir desse questionamento que vai se derivar justamente o axioma cartesiano, que é a ideia do penso, logo existo. Por quê? Porque há diferentes coisas em relação às quais eu posso duvidar. Eu só não posso, obviamente, duvidar da minha capacidade de que eu estou pensando, inclusive da minha capacidade de poder elaborar essas dúvidas por meio do pensamento. Ou seja, eu posso duvidar de tudo quanto eu sei a respeito de mim mesmo e do mundo que me cerca. Eu posso duvidar da minha percepção, das informações que me são dadas pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela visão. Eu só não posso duvidar da minha capacidade de pensar sobre tudo isso e, mais do que isso, de colocar tudo isso em dúvida, de colocar tudo isso em suspensão. Portanto, se eu tenho a consciência de que eu estou pensando, eu tenho a consciência da minha própria existência. É complexo, mas é muito bacana, e isso foi muito significativo para a gente poder pensar em termos de construção objetiva do conhecimento no mundo moderno, né, pessoal? Então veja só que interessante, a gente poderia dizer, portanto, que o René Descartes, ele traz para nós como uma das grandes contribuições a certeza de que é o pensamento de que me informa sobre a minha própria existência. E essa dúvida metódica que ele coloca, principalmente no discurso, né, sobre o método, que é uma das suas obras, tá? Essa dúvida metódica é a respeito de como é que nós chegamos a conclusões, né? E mais do que isso, se chegamos a essas conclusões a partir de alguns pressupostos que a gente parte, né? Então a gente sempre parte de algumas ideias pré-concebidas, de algumas compreensões que a gente pensa serem verdadeiras. Então olha só que coisa interessante, né? O Descartes vai falar assim, ó, por vezes essas coisas que a gente imagina serem muito fixas, esses pré-conhecimentos, essas pré-concepções que a gente carrega, que parece que nos convence absolutamente de que é o melhor caminho, que é o verdadeiro, nem sempre isso vai nos levar justamente a um conhecimento verdadeiro, porque essas premissas em relação às quais estão baseadas o nosso pensamento podem justamente ser premissas falsas, né? Podem ser premissas, portanto, muito frágeis. Então, no final das contas, o que o René Descartes está dizendo para nós? O grande campo, né, a grande área de batalha, o grande ringue a ser enfrentado é o da disputa justamente entre, de um lado, as certezas e, de outro lado, as incertezas, as quais possuem endereço claro, né? Ou seja, essas certezas e essas incertezas são nutridas por quem? Pelo próprio ser humano, pelo meu próprio eu. Por isso o eterno duvidar me leva à certeza de que se eu duvido, eu penso, e se eu penso, eu realmente existo. E é só por conta dessa dúvida metódica que eu vou conseguir, em alguma medida, avançar em novos conhecimentos, em novas compreensões, em uma nova forma de observar os fenômenos, até porque eu vou depurar da melhor maneira possível todas as premissas, né? É um pouco isso que o René Descartes faz, obviamente de maneira muito brilhante, aqui eu estou tentando ser apenas resumido, né, sintético, mas é isso que ele tenta fazer ao longo da sua obra, quando ele vai escrevendo e vai dizendo, por exemplo, que ele tem que duvidar do fogo, ele tem que duvidar da sensação, aliás, que o fogo lhe causa, enfim. E ele está ali sentado justamente numa lareira, justamente observando, pensando, refletindo sobre uma série de coisas, tá? Aliás, tem um episódio muito interessante quando a gente fala do Descartes, ainda nem entrei no Bacon, né? Que é justamente o sonho de Descartes e o objetivo que estava dado ao filósofo de origem francesa ali, que era justamente essa perspectiva de tentar unificar os conceitos, né? Mais do que isso, aliás, unificar os conhecimentos humanos sob bases estritamente racionais. Sua produção em diferentes áreas mostra parte desse desejo, desse projeto dele, né? Ele tem obras que vão desde a metafísica, né, até a matemática. Em sua obra em específico, como eu havia dito, que é o discurso sobre o método, ele mesmo confessa que dispunha de tempo sozinho, num cômodo, ele serviu no exército durante um tempo, depois disso ele volta, enfim. E aí é nesse momento que ele vai ter toda uma produção intelectual interessante. Então ele confessa que sozinho num cômodo, aquecido, né, ele podia permanecer ali, portanto tinha uma condição social que lhe permitia isso, né, ele acabou ficando mais à vontade, mais sozinho com os seus próprios pensamentos, e assim como toda aquela construção, efervescência cultural, novos traços arquitetônicos, um novo estilo de vida, tudo aquilo chamava a atenção em oposição ao que se tinha antes naquele período, que era justamente toda uma expansão desordenada dos burgos, da Idade Média e tal. Então a ciência para ele seria essa espécie de nova arquitetura a ser moldada, a ser construída, tal como as novas cidades no mundo moderno. É bacana, né, a gente conseguir fazer essa reconstrução do pensamento do Descartes de maneira rápida aqui. Mas bem,
Sob diferentes aspectos, né? O século em que estão inseridos, principalmente o René Descartes, que eu recuperei aqui rapidamente as suas ideias para refrescar na memória de vocês. E aí sim, entrando no nosso filósofo de hoje, Francis Bacon, esse nascido em 1561 e falecido em 1626, né? Então, sob diversos aspectos, esse século XVI, início do século XVII, ele é marcado por profundas transformações na vida e em sociedade. É um misto, portanto, dessas descobertas e de várias incertezas. Por isso mesmo, galera, preste atenção que legal, a descrença e as dúvidas são características fundamentais para nós conseguirmos compreender as ideias desses filósofos desse momento do Renascimento, tá? Se a gente não compreende isso, a gente não entende também qual foi a contribuição deles e qual foi o legado que eles nos deixaram, né? Há outro pensador importante ainda do momento aqui, que eu acabei nem citando, mas que talvez valha a referência, sobretudo para pensar o quanto ele influenciou lá atrás do Descartes, que é o pensador Michel de Montaigne, né? Então, Michel de Montaigne, nascido em 1533 e falecido em 1592, foi, na verdade, um precursor das ideias aí, inclusive, do Descartes, né? Ele foi responsável por resgatar, na verdade, lá de trás do pensamento antigo, ou seja, da antiguidade, né? Justamente o ceticismo helenístico e enfatizar a influência dos fatores pessoais, sociais e culturais sobre as ideias. Então, na concepção do Michel de Montaigne, a certeza era praticamente inatingível. Por isso mesmo, a educação deveria ser valorizada a fim de que justamente nós pudéssemos despertar a nossa mente, ampliar o que sabemos sobre nós mesmos e, consequentemente, o que sabemos sobre o mundo. Então, em toda essa ânsia, em todo esse desejo de tentar atingir essa verdade absoluta, Montaigne acabou deixando como legado a dúvida, a qual ela é benéfica por se opor justamente a qualquer tipo de fanatismo ou a qualquer tipo de verdade supostamente absoluta do período anterior que estava fundada na fé, tá certo? Então olha que interessante, o Descartes em alguma medida pega essa perspectiva do Michel de Montaigne e aprofunda ela muito mais dentro do seu pensamento. Então, para entender de modo geral esses filósofos que nós podemos chamar, né, como falamos do Descartes como o grande pai do racionalismo, ou seja, precursor aí do racionalismo, nós podemos entender esses filósofos racionalistas de uma maneira muito interessante, como aqueles justamente que têm uma, vamos dizer assim, uma compreensão que parte de elementos gerais para tentar explicar as questões mais particulares, né, os eventos mais particulares. Então isso viria justamente da correção do pensamento, da definição de conceitos, né, da boa compreensão de grandes ideias capazes de explicar o todo, né? Diferente justamente daquilo que vai ser característica dos empiristas, expresso sobretudo em Francis Bacon, que é justamente o contrário, né? Que é de você definir um método com base na experimentação, na observação de diferentes fenômenos, você conseguir justamente construir ali uma espécie de inferência, ou seja, você vai induzir um conhecimento mais amplo a partir da observação de alguns casos em específicos. Beleza, pessoal, até aqui? Então, ó, naquele momento, justamente em que o Francis Bacon, o René Descartes estão ali produzindo e estão pensando, o estabelecimento de um método científico capaz de produzir conhecimento que fosse minimamente confiável é a grande chave das explicações do que os motivou a poderem desenvolver sob diferentes pontos de vista as suas filosofias. É a marca, inclusive, dos filósofos e dos pensadores renascentistas do século XVI e XVII. Então, Descartes e Bacon, de maneira final aqui, são referências para entendermos esse par de oposição em relação às orientações metodológicas, tá? Que passam a surgir, que é de um lado temos os racionalistas e do outro lado temos os empiristas. Esse problema aqui ele vai tentar ser minimamente resolvido pelo criticismo kantiano alguns anos depois, beleza? Vamos ver então o que mais que a gente pode falar aqui de coisas importantes e de bacana. Se de um lado, vamos pensar dessa forma, acho que fica mais legal então. Se de um lado Descartes busca na razão um caminho seguro para a construção da certeza científica, é a compreensão do todo a partir das ideias conduzidas metodicamente, que podem me conduzir ao verdadeiro conhecimento. Por isso a sua vocação muito mais para a matemática, o raciocínio lógico e a exatidão do pensamento. Ou seja, as supostas demonstrações que são incontestáveis, que são as verdades justamente produzidas pela matemática, aí na compreensão do René Descartes, pareciam ser atemporais, né? No entanto, mesmo a matemática, ele entendia isso, ela tinha suas limitações dentro dos seus anseios, porque elas pouco ensinavam efetivamente sobre os dilemas da vida e da existência humana, os quais permaneciam como objetos de especulação muito vaga ainda em sua visão. Olha que interessante, tem um ponto de unidade aqui, quando a gente observa esses filósofos, né? Se o método separa, o que os une? O que os une, na verdade, é essa sensação, essa compreensão, essa percepção de que o conhecimento produzido pelos sistemas filosóficos anteriores a eles era vamos dizer assim,
não eram necessariamente imperfeitos, mas eram insuficientes para dar conta de responder às grandes indagações humanas e principalmente para dar conta de responder a métodos que fossem minimamente confiáveis, tá certo? Então, isso é um pouco do que os unem, né? Esse desejo, na verdade, de inovação metodológica, né? Esse desejo de valorização da ciência e de aplicação da ciência para a própria vida dos seres humanos, né? Então isso é bacana. Bom, então agora a gente entra em definitivo no Francis Bacon, dizendo aí a respeito dessa figura, que é uma figura até um tanto quanto polêmica, viu, galera? Francis Bacon, foi político, enfim, diplomata e também filósofo, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele chegou a ser eleito para o parlamento inglês, ele chegou a ser embaixador, inclusive, então atuava junto nos assuntos da coroa inglesa ali, foi uma figura de grande destaque, de grande proeminência política, né? E do ponto de vista mais da filosofia, ele preconizava uma ciência que fosse sustentada justamente pela observação e pela experimentação, né, capazes de construírem aí ou de elaborarem, auxiliarem na elaboração de leis e regras de funcionamento partindo de eventos particulares, como eu estava dizendo, para generalizações. Aliás, o pensador ficou conhecido na galeria dos filósofos, quando a gente fala do Francis Bacon, ele ficou conhecido como o primeiro dos modernos e o último dos antigos, tá? Isso porque para alguns ele foi apenas um cara que proclamou alguns eventos fundamentais, importantes da ciência moderna e, portanto, outros filósofos, talvez até de maior destaque, poderiam ser justamente esses expoentes do empirismo, como é o caso do outro filósofo inglês, que é o filósofo John Locke, né? Mas, o que acontece? Para outros, ele foi o verdadeiro inventor do método experimental e, portanto, do empirismo moderno, todo esse método expresso no seu livro Novo Organum. Tá? Então, ó, a despeito dessa briga de narrativas, galera, então independente dessa briga de narrativas, o fato é que Francis Bacon possuía vamos dizer assim, um apetite político que era típico da sua vida mesmo, tá? Que era uma ambição muito desmedida. E isso trouxe para eles graves falhas do ponto de vista moral ao longo da sua vida, e de semelhante modo é impossível negar que isso também foi até importante, né? Olha que paradoxal que é, mas esse mesmo apetite, essa mesma voracidade que ele tinha para a vida política, né? Isso foi importante também porque ele trouxe isso para o campo das descobertas, das reflexões, ainda que em idade um pouco mais avançada, tá? Dentre as virtudes desse filósofo, talvez a gente pudesse destacar a sua compreensão do que estava por vir naquele momento, ainda no século XVI, que era recheado de transformações em toda a Europa, né? Então, por exemplo, uma compreensão que é muito atribuída a ele, que é interessante, é justamente a potência, ou seja, a força do saber, do conhecimento para aquele novo momento. Lembremos que outro filósofo renascentista, que nós já estudamos, que é importante, que é o filósofo Maquiavel, já havia justamente entendido no campo da política, né? O que reservaria a esse novo mundo? Que era justamente o processo de unificação dos estados, enfim, eram novos desafios do ponto de vista militar, era uma nova realidade que estava sendo formada. E o Francis Bacon entendeu isso também, mas ele entendeu de que forma? A partir da chave da sabedoria. Então, para ele, né, o saber, né, ou seja, o conhecimento, seria uma das grandes armas, se não a arma mais poderosa que estaria ali reservada a toda a modernidade. Então, sob os diferentes ângulos, o Francis Bacon, em alguma medida, pode até ser aproximado aí do maquiavelismo, seja no pensamento, seja na ação como político e diplomata. Só para vocês terem uma ideia, não é à toa que o Francis Bacon, embora tenha sido até chanceler na Inglaterra, pessoal, ele chegou também a ser condenado, porque em uma determinada ocasião lá, ele acabou aceitando propina, suborno, né? A pessoa chegou, ô Bacon, vai lá, tal, faz o esquema pra mim, pá. E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo condenado à prisão. Ele depois conseguiu se livrar, saiu de boa, porque tinha aquela coisa do favor do rei e tal, toda a proximidade dele. Mas ele também foi traíra, viu, velho? Só pra você ter uma ideia, quando ele tava numa fase mais na descendente, teve um conde, né, que chegou inclusive a dar uma propriedade pra ele morar tal, e curtir a vida lá, e em outro momento, depois atuando como funcionário, obviamente, aí do Estado inglês, ele pegou e não pensou duas vezes não, cara, quando foi para justamente elaborar lá um parecer jurídico, que ele atuava, né, dentro do campo, seria um advogado também, enfim, né, como uma pessoa dentro do assunto do direito, ele não pensou duas vezes não, cara, deu a canetada, botou o cara no xilindró, o cara foi decretada a pena de morte diante do que ele tinha feito. Então, quer dizer, ele foi um cara maquiavélico sobre diferentes aspectos, porque ele tinha essa capacidade de fazer uma leitura da realidade, mas ele, ao mesmo tempo, também entendia os desafios, né, e compreendia muito da natureza humana. Beleza, pessoal? Bom, mas fofocas à parte, né, elementos biográficos à parte, o que importa aqui para nós, do ponto de vista do debate filosófico mesmo, intelectual, tem a ver
com os traços da sua formação que são muito marcantes e muito característicos do seu pensamento. Então, por exemplo, ele foi aluno no Trinity College da Universidade de Cambridge, onde ele realizou seus estudos adquirindo conhecimento em filosofia antiga e escolástica. Vale só lembrar aqui, fazer uma ressalva, né? Para ficar claro, a escolástica ela é um sistema de pensamento baseado justamente na conciliação entre fé e razão, né? Ou seja, entre fé e conhecimento racional, e que foi a principal, vamos dizer assim, a principal vertente, o principal sistema, vamos colocar assim, filosófico, tá? Levado adiante pelo São Tomás de Aquino, né, nascido em 1224, falecido em 1274, que sequenciou a missão de Santo Agostinho, que era outra figura importante também da Idade Média, em conciliar o pensamento grego com o pensamento cristão. Então, ao contrário, no entanto, de Agostinho, o São Tomás de Aquino acabou se alimentando muito mais pelas ideias de Aristóteles, as quais ele acabou adaptando justamente para a sua compreensão filosófica, como, por exemplo, a questão da dimensão da valorização dos sentidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Francis Bacon, quando vai se formar ali na Inglaterra, ele está justamente dentro de uma escola em que você tem professores que vão ser influenciados por esse pensamento da escolástica, por essa perspectiva mais aristotélica, outros que vão ser influenciados pela outra perspectiva, que era mais ligada justamente ao Santo Agostinho, que era uma perspectiva mais platônica e tal, mas o fato é, dentro ali daqueles meios circulavam essas ideias que eram ideias justamente da antiguidade, até porque as primeiras universidades, né, e toda a compreensão, a discussão filosófica, ela vai ser resgatada ou pela via da igreja ou pela via das primeiras universidades criadas ali, né, entre o século mais ou menos 12, 13, né, posso estar falando bobagem aqui, mas entre o século 12 e 13 na Europa. Beleza, pessoal? Enfim, é interessante notar, portanto, que como expressão do empirismo, né, que é justamente a compreensão aí do Francis Bacon, né, ele chegou a se dedicar a experiências, viu, gente? Então, se ele está falando de um método baseado na experimentação, na observação, ele mesmo fez algumas experiências. Só para você ter uma ideia que ele fez. Em um determinado momento ele queria entender um pouco, né, sobre o frio e a putrefação. Então, o que ele fez? Ele pegou uma galinha, né, ele recheou essa galinha ali dentro, pá, com neve e queria ver quanto tempo durava, se a galinha se preservava, se não preservava, se ela morria cedo, o que ia acontecer com ela, né? Olha só que coisa maluca, esse mesmo frio, né, que ele botou ali, ou seja, essa coisa congelante que ele botou na galinha, infelizmente foi aquilo que acabou levando ao seu óbito, à sua morte, porque ele acabou morrendo de bronquite. É duro, né? A história às vezes também, né, traz umas coisas para nós assim, né, a gente paga na mesma moeda, né? É dureza. Mas enfim, do que mais importa aqui, sua dedicação à filosofia em idade mais avançada gerou, portanto, a publicação em 1620 de uma grande obra sua chamada Novum Organum, lembrando que à época os principais escritos, né, sobretudo relacionados aí ao pensamento filosófico, eles eram escritos em língua latina, tá? Não é o latino não do AP, tá, gente? É em língua latina, em latim clássico, tá? Então, a sua obra Novum Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza, beleza? Aliás, né, a experimentação típica do Renascimento à época foi a marca registrada de Francis Bacon, como eu estava dizendo. Por sinal, né, sua busca ela era bem humilde, viu, galera? Sujeito humilde, tranquilo, né? Só que não, ele vivia no luxo, na vida boa, tinha um monte de gente servindo ele e tal, né? Mas o que ele queria, na verdade, pra vocês entenderem? Ele queria escrever a história do que realmente os homens sabiam. No entanto, sabe o que ele deixou como legado para nós? Aquilo que os homens deveriam pesquisar. Ainda assim vale muito, porque vocês vão perceber que o Novum Organum, quando eu estou falando aqui, é justamente a apresentação do seu novo método, tá? Que é o método indutivo. Bom, mas não à toa que nesse seu ambicioso projeto, ele deu um nome, e esse projeto chamava Grande Instauração, 2 décadas antes, inclusive, da publicação do Novo Organum, que é uma parte, na verdade, desse grande projeto de construção, aí, de sabedoria, de conhecimento que ele tinha, tá? Ele desejava entender os domínios dos fenômenos naturais, sobretudo, beleza? A partir das explicações sobre classificação das ciências existentes, da definição de um método para conduzir a busca pela verdade, a coleta de dados. Então ele inovou sobre diferentes aspectos, tá? E por fim ele queria justamente apresentar aí uma nova filosofia capaz de revolucionar, de mudar tudo que a gente conhecia até então. Tal projeto se opunha, como vocês estão vendo aqui, de maneira muito nítida, muito clara, em relação a toda
a filosofia contemplativa clássica e a sua ausência de resultados práticos para a vida do homem. Para o Francis Bacon, o verdadeiro filósofo natural, que era o termo, inclusive, utilizado para se referir ao cientista da natureza, seria aquele que, semelhante às abelhas, deveria trabalhar para acumular. Então, no caso, não o mel aqui, obviamente, né? Mas o conhecimento. Então, ele entendia que esse acúmulo do conhecimento precisaria vir de bases mais confiáveis do que se tinha até então. No entanto, é preciso entender isso, né? Em Francis Bacon, o conhecimento ele não tem valor em si. Então, pessoal, olha só que interessante. Em Francis Bacon, o conhecimento ele não tem valor em si, tá? Ele importa apenas na medida em que permite ao homem, sim, ser um meio mais eficiente para dominar a natureza a seu favor. Então, ele era muito crítico em relação a essa dimensão mais contemplativa que os filósofos da antiguidade atribuíam ao conhecimento, dizendo que ele valia por si só e tal. Ele falou assim, para com isso aí é bobagem na compreensão dele. Ele vai dizer o quê? Justamente ao contrário. O conhecimento importa na medida em que ele pode auxiliar o homem a dominar mais a natureza ao seu favor. Então você poderia até pensar, pô, sujeitinho utilitário esse daí, né, cara? Pô, malandragem, né? Queria tudo que tivesse uma finalidade útil, só que não, viu? Ele é diferente, por exemplo, de filósofos efetivamente utilitaristas, tá? Como é o caso, por exemplo, de filósofos como um Jeremy Bentham, por exemplo, tá? Então, para o Francis Bacon, cada conhecimento específico da ciência não precisa necessariamente ter uma utilidade prática. Não é isso que ele está falando. Mas o que ele está dizendo é, a ciência como um todo, ela deveria servir justamente à humanidade na sua luta, no seu processo justamente, né, de conquista, de domesticação da natureza ao seu favor. E não como instrumento também de dominação de uns em relação aos outros, né? Em resumo, o que ele desejava, portanto, era romper com os antigos. Era justamente retirar essa dimensão excessivamente contemplativa de uma ordem das coisas, que era lá por Platão concebida como uma ordem eterna e imutável, tá? Supostamente criada por um ser superior, né? E ele quis botar tudo isso aqui, né, demasiadamente humano na Terra, dizendo que é atributo do homem e tal. Ou seja, ele quis dar um soco, dar uma nocauteada no Platão, quebrar é treta mesmo, entendeu? Essa foi a ideia. Enfim, em sua crítica ao que havia sido feito até então, ele defendia que os sábios e os filósofos não haviam construído um caminho que levaria a uma ciência que fosse minimamente operacional a serviço do homem. Para ele, esse caminho só seria possível se nós superássemos, se nós nos livrássemos, jogássemos fora aquilo que ele chama dos nossos ídolos. Né? E aí é que vem um ponto interessante da contribuição do pensamento do Francis Bacon, tá? Obviamente que ele não está falando de nenhum cantor famoso, né? Tem uns que são bem ruins, ele poderia criticá-los também, mas não é isso que ele está falando aqui, galera. Quando ele está falando em ídolos, ele diz respeito aos obstáculos para a efetivação dessa moderna ciência a serviço do homem. Ou seja, aquilo que ele entendeu, inclusive, como falsos deuses, tá? E ele usava bastante dessas metáforas religiosas, porque era típico na época, enfim, não vou ficar falando muito sobre isso. Mas a ideia é, quais eram esses ídolos, né? Então, primeiro, você tinha os ídolos da tribo. O que seria o da tribo, né? Não é o que você está pensando aí, tá? De tribo indígena, não é isso que ele está falando. Mas, ó, os ídolos da tribo tinham esse nome em referência à própria natureza humana, ou seja, a nossa tribo humana, é isso que ele quis dizer, de forma simples, tá? Ele entendia que os ídolos da tribo era tudo aquilo que nos levava apenas ao que nos convém, ou seja, apenas aquilo que reforça as certezas que nós já carregamos, certo? Então, por exemplo, os ídolos da tribo, nesse sentido, eles são os mais variados possíveis. E eles estão comumente presentes em associações que a gente faz no dia a dia. Né? Principalmente entre a atividade da natureza, ser análogo ou ser parecido, a própria atividade humana, ou mesmo algumas generalizações, galera. Então, ele vai dizer assim, ó, vamos pegar assim, ó, a astrologia, por exemplo. Astrologia, você vai lá, vai pegar o jornal, tô sem jornal aqui perto. Você vai pegar o jornal lá, vai definir, olha, então, porque o sol tá não sei aonde, a sua vida vai ser determinada, você acredita naquilo e leva adiante, e parte do pressuposto, vai conversar com alguém, pergunta o signo para ver o que é. O que ele está dizendo? Ele falou, gente, isso aí é um ídolo da tribo, entendeu? É algo que te trava, né? É algo que te faz estar preso a um conhecimento que você já carrega, tá? Então, esses eram os primeiros ídolos que ele falou, tem que superar, que se não superar, não vai rolar. Segundo, os ídolos da caverna. Eu falei que ele tinha lá suas diferenças com Platão, lembra? Não falei? Então, os ídolos da caverna são os erros que dizem respeito a cada indivíduo em particular. Ou seja, como cada um pode morar, né? Na verdade, o que ele estava dizendo assim era o seguinte, ó, vamos lá. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o quê? Ó? Cada indivíduo pode acabar morando numa espécie de caverna particular,
né? Ou seja, dentro de si mesmo, ele está lá dentro dessa caverna tal, e o indivíduo ele vai distorcendo a realidade porque ele enxerga a realidade de dentro dessa caverna que está dentro dele. Então a tendência dos indivíduos na compreensão do Francis Bacon, e é isso que ele está falando, esses ídolos da caverna, seria justamente dos indivíduos em não conseguirem enxergar as coisas como elas realmente são, levando a um erro de compreensão, mas enxergá-las de acordo justamente com esse ponto de vista muito particular e muito específico que cada um de nós carrega, beleza? Outros ídolos que ele coloca é o ídolos do foro, também chamado de ídolos do mercado ou ídolos da feira, que dizem respeito aos erros que ocorrem por ambiguidade das palavras ou mesmo na comunicação que nós realizamos um com os outros. É um problema também de precisão conceitual aqui. Olha como é importante as contribuições dele. Os homens usam palavras que são meras abstrações da realidade, não entidades concretas em si. Então, por exemplo, é aquela história. Você tá afim daquela pessoa, tal, você fala assim, nossa, a pessoa está trocando ideia, a pessoa fala, nossa, eu adoro você e tal. Aí você já sai falando pro outro que, nossa, essa pessoa tá apaixonada por mim. Pô, as pessoas às vezes falou que adora você, mas adora como amigo, adora como uma pessoa para trocar uma ideia e tal. Não que necessariamente ela tá morrendo de amores e caindo. Então esse problema de comunicação, tá? Essa coisa truncada, de incompreensão a respeito do conceito, da ideia que se está trabalhando. Beleza? Outro ponto importante aqui, os ídolos do teatro, esses correspondem justamente aos sistemas filosóficos, e as regras que são falseadas pela demonstração, e aqui ele vai bater pesado em todo mundo, galera. Na verdade, ele vai bater pesado em todas as vertentes dos sistemas filosóficos anteriores, tá? Ele faz essa analogia do teatro porque ele entende que os sistemas filosóficos anteriores, principalmente a escolástica, que ele era muito crítico, né? Eles se constituem como espécies de invenções, assim como as peças de um teatro, que são uma representação e não tem um retrato fiel do universo tal como ele é. Olha o nível da treta dele. Ele vai chegar a dizer aqui que o Aristóteles era o pior dos sofistas e o Platão ele chamou de teólogo entusiasta. Vê se esse cara não era vida louca, vê se ele não pegou pesado, né? Ou seja, galera, resumindo aqui para a gente poder caminhar para o fechamento. Para ele, o verdadeiro conhecimento deriva da experiência, por isso a referência aos ídolos seria legítima, né? Justamente como uma forma, aliás, de legitimar a desconstrução do conhecimento anterior face ao novo método proposto por ele. E aí a gente tem justamente esse método que eu falei lá atrás, que era o método indutivo, né? Então qual que é a perspectiva, qual que é a ideia aqui desse método, né? Não é porque o processo do conhecimento se inicia na experiência que toda e qualquer experiência é base para a produção de um conhecimento científico. Então Francis Bacon vai dizer o seguinte, ó, o que importa é a chamada experiência estruturada, que é baseada numa observação que ela é motivada, que ela é metodicamente conduzida e que ela resulta de experimentos. Então aqui está o ponto importante desta viagem filosófica que nós fizemos, tá? Francis Bacon foi o responsável por oferecer novas bases para o método indutivo, baseado justamente na ideia de que eventos particulares verificados e testados de diferentes formas, eles nos permitem fazer induções acerca do todo, tá? E aí isso é muito diferente do nosso amigo René Descartes, que dentro dessa lógica lançaria mão justamente de um método dedutivo, ou seja, baseado no esquadrinhamento de uma ideia geral que teria capacidade de explicar o todo. Eis aí a principal divisão do ponto de vista da compreensão dos métodos filosóficos do Renascimento entre racionalismo e empirismo. Show! E com isso, nós terminamos a nossa viagem com Francis Bacon. Aliás, deu vontade até de comer bacon.